como construir as metas de 2025. Eu coloquei um processo muito simplificado, onde a gente almejou nos próximos 12 meses 5 milhões de reais em faturamento. Então, se você, no ano passado, não faturou 500 mil no ano, não faturou 1 milhão no ano, não faturou 2 milhões no ano, e acredita que essa meta está muito distante da realidade de vocês, fica tranquilo que vocês estão na mentoria justamente para que a gente consiga te ajudar a traçar esses resultados. A SolarForce tem 70% da nossa audiência, né, empresas que estão no início para o meio da escala, né, são empresas que faturam entre 50 a 100 mil reais por mês, e o nosso objetivo é justamente trazer você do ponto A ao ponto B. Então, não adianta vocês utilizarem as mesmas metas do ano passado, porque quando você coloca metas subdimensionadas, você acaba criando aqui um teto de crescimento. E muitas vezes esse teto de crescimento é o que impede o crescimento da tua empresa. E o teto de crescimento não apenas está no planejamento, tá? O teto de vendas muitas vezes está na sua mente. Então, muitas vezes você olha para um valor de 5, 10, 15 milhões e por não ter tido esse resultado anteriormente, você acredita que seja muito difícil ou praticamente impossível de alcançar. Então, vocês estão no lugar certo, a SolarForce está aqui para te ajudar a alcançar esse resultado. A gente precisa, antes de começar a sair ligando, né, sair prospectando, a gente precisa entender qual é o caminho, né, o caminho mais próximo para alcançar o ponto B, depois o segundo caminho mais próximo, e passando aqui, né, por etapas. Então, você vê que na nossa divisão das metas aqui, a gente não colocou os 5 milhões dividido por 4, porque muitas vezes a tua estrutura ainda é uma estrutura enxuta e você não tem a possibilidade de ter grandes equipes de vendas ou de ter investimentos em outros pontos. Então, a gente vai começar a nossa meta de forma gradativa, né, para que a gente garanta o crescimento dos resultados à medida também que a gente consiga evoluindo nos recursos que a gente possui. Esses recursos podem ser um CRM melhor, pode ser um time de vendas mais maduro, mais treinado, ou até a contratação de novos colaboradores. Beleza? Então, eu coloquei aqui 600 mil reais no primeiro trimestre. Então, janeiro, fevereiro e março, 600 mil reais. Segundo trimestre, 900, 1,5 milhão a cada trimestre. Que vai dar uma média aqui de 4 milhões e 600, 4 milhões e 500, mas aí internamente vocês adequem isso para a realidade de vocês, tá? Então, já iniciando desse mês, eu coloquei uma meta aqui de 150 mil reais para janeiro, 200 mil reais para fevereiro, 250 mil reais para março. A gente tem um crescimento gradativo. Não adianta a gente colocar números muito altos em que você, de fato, não consegue alcançar e tem a frustração na busca desses resultados. Então, dentro da nossa mentoria, o nosso objetivo é fazer com que você alcance os primeiros 500 mil reais em vendas todos os meses. Então, a gente entende que existe um processo para que isso seja alcançado. Você pode acelerar esse processo, né, contratando pré-vendedores e fazendo com que a velocidade do teu resultado seja maior, ou se você for uma empresa, que no caso é o planejamento para uma empresa que é um crescimento mais escalável, né, um crescimento mais linear. Beleza? Então, a gente colocou 600 mil no primeiro trimestre, 900 mil reais no segundo trimestre, e a partir do terceiro e quarto trimestre, a gente colocou aqui uma média de 500 mil reais por mês, tá? Esse volume ele pode ser aumentado, esse volume pode ser diminuído, isso de acordo com a tua realidade. Mas a gente colocou aqui uma estrutura onde você tenha uma equipe enxuta, beleza? Kaique, validei minha equipe no terceiro trimestre, eu acredito que já consigo contratar mais vendedores, consigo contratar mais pré-vendedores. Nada impede de que você aqui refaça o seu planejamento, contrate e ajuste esses resultados aqui. Mas, de início, vamos trabalhar com uma meta realista, né, uma meta baseada no que a nossa metodologia de vendas traz para vocês. Então, aqui você tem um escopo de faturamento mensal, tá? Mas como é que a gente consegue tornar esse faturamento mensal real, né? O que é que eu preciso fazer de atividades, né? Quais são as atividades, quais são os recursos que eu preciso ter na minha empresa para que esse resultado seja factível. Então, vamos aqui para a construção do funil de vendas de prospecção. Vocês poderiam, né, caso vocês tenham outros canais dentro da operação de vocês poderiam colocar canal de marketing digital, canal de indicação, canal de eventos. Mas, para simplificar nessa conta, eu coloquei apenas um planejamento de metas baseado no canal prospecção de vendas, ok? E para que a gente consiga alcançar
né, 150 mil reais, 200 mil reais, 250 mil reais, a gente precisa dividir esse valor, né, esse valor de 600 mil reais, pelo ticket médio, né, das vendas que você realiza. Então, os 600 mil reais do primeiro trimestre equivalem a 12 vendas de um ticket médio de 50 mil reais. Entenda, se você trabalha apenas com indicação de residencial, se você trabalha apenas com tráfego pago, que traz também lead residencial e ticket baixo, você não vai conseguir alcançar esses resultados. Então, tem muito mentorado que dá um passo à frente, contrata nossa mentoria e não toma a atitude de implementar a prospecção. E eu reafirmo para você, a prospecção é a estratégia mais simples e mais fácil de você conseguir alcançar vendas de ticket alto. Você não precisa fazer 20 vendas no mês para alcançar 500 mil reais. Com 4 vendas, 5 vendas estratégicas, você consegue alcançar esse resultado. Mas sabemos que não é de uma hora para outra que você consegue alcançar esse resultado, e é por isso que as nossas metas elas são gradativas, para que você se desenvolva internamente, né, tanto em como captar mais leads, conseguir trazer mais propostas, conseguir melhorar ainda mais a atração de leads mais qualificados. Então, 12 vendas no primeiro trimestre, ok? Então, você já vê que essa meta de 600 mil já fica mais palpável, não são 30 vendas, 40 vendas, são 12 vendas de um ticket médio de 50 mil reais, beleza? Um outro ponto que eu coloquei aqui como análise, um ponto de atenção, é a taxa média de proposta para venda. Então, quanto melhor for a tua segmentação na prospecção, melhor vai ser a tua taxa de conversão de proposta para venda, beleza? Eu coloquei no primeiro mês uma taxa baixa, tá? Uma taxa abaixo da nossa média. Então, a taxa ideal para vocês seria a taxa mínima de 20% de proposta em venda. A cada 10 propostas, 2 vendas. Mas eu coloquei aqui no primeiro mês uma taxa de 15% para que vocês tenham para que isso se torne mais factível para a realidade de vocês. Beleza? Então, colocamos que em janeiro a gente vai iniciar 100 prospecções qualificadas. E quando a gente fala de 100 prospecções qualificadas, a gente está falando de leads segmentados. Deixa eu colocar aqui. Segmentados. Leads com as características certas, né? Então, o que são leads com as características certas? Você vai buscar aqui pequenas e médias empresas, né, que possuam o consumo médio acima de R$ 2.500 de consumo. Não adianta você prospectar pequenas empresas que têm ali uma média de consumo de 300, 400, 500 reais, porque o teu ticket vai ser baixo e você não vai conseguir bater essa média de ticket médio, mas também não adianta você prospectar em grandes indústrias, né? Então, se você não tem um portfólio de grandes indústrias, não comece uma prospecção querendo buscar grandes empresas, né? Você consegue, através de pequenas empresas, fazer um bom caixa, né, alcançando um ticket médio razoável aqui. Beleza? Um outro ponto. Se você até então trabalha com leads residenciais e não tem um portfólio ainda de leads comerciais, não tem problema. Você pode utilizar o portfólio da sua equipe de instalação. Então, se você terceiriza a sua instalação e a tua equipe terceirizada já trabalha, já tem um portfólio comercial, você pode pedir autorização e utilizar esse portfólio comercial para poder vender os seus serviços. É claro, né? A equipe ela precisa ter entregue aquele serviço. Então, quanto mais experiente for a equipe de instalação que você tem, maior vai ser o portfólio que ela tem e você consegue também chegar a novas empresas com o portfólio desses clientes. Beleza? Então, aqui a gente vai iniciar com 100 prospecções, tá? E que 100 prospecções são 100 empresas onde você vai, de fato, ligar para essas empresas. Então, a gente está falando aqui de uma prospecção inteiramente através de ligação, ou você pode também trabalhar ali prospecções através da automatização de WhatsApp. Então, você pode ali disparar mensagens para listas de WhatsApp, né, listas de telefone, e você vai realizar 100 prospecções com as que engajaram com você. Então, vocês vão fazer uma média de envio ali de 500 a 1.000 envios, e os que engajarem com vocês realizam as ligações
para que de 100 prospecções bem realizadas, vocês consigam gerar 20 propostas, e dessas 20 propostas, 3 vendas. Beleza? Nada fora da realidade, a gente não está falando aqui de grandes times de vendas, a gente está falando de você realizando prospecções. Essas prospecções podem ser automatizadas através de ferramentas de WhatsApp, ou elas podem ser realizadas através de ligação. Você filtra uma lista e liga para essa lista do zero, ou então você realiza disparo de WhatsApp e liga apenas para quem respondeu essas mensagens. O objetivo da meta é alcançar 20 propostas. Kaique, eu fiz 100 prospecções, mas só gerei 5 propostas. Você tem que fazer mais prospecções. A tua grande meta aqui é proposta. Sem a quantidade de propostas, vocês não vão conseguir realizar a tua meta de vendas. Então, um grande número aqui são propostas. E quando a gente está falando de 20 propostas no mês, a gente está falando de 5 propostas na semana, né? Uma apresentação de proposta por dia. E quando eu falo proposta, eu não falo apenas do envio da proposta, tá, time? A gente está falando de apresentação de proposta, que pode ser presencial ou pode ser via videoconferência. Né? Você pode realizar a primeira reunião, né, de qualificação do lead através do Google Meet, né, como a gente faz aqui. A gente está falando, lembra, a gente está falando de pequenas e médias empresas, são empresas que já possuem a maturidade comercial maior, elas já estão adaptadas a meios tecnológicos como esse, e a primeira call, a primeira reunião, ela é muito importante ali para vocês construírem um relacionamento e validarem se de fato aquela empresa está apta para receber uma visita técnica posteriormente. Então, o que a gente indica aqui é que a primeira reunião ela seja feita online, através do Google Meet, para entender um pouco melhor a necessidade dessa empresa e entendendo, sim, que faz sentido uma próxima visita, você pode realizar essa visita, tá? Kaique, a próxima visita ela precisa ser uma visita técnica? Não. Você pode fazer a próxima visita para realizar ali uma vistoria, fazer ali uma adequação de uma proposta, e caso exista a validação dessa proposta, vocês avançam para uma etapa de engenharia maior. Se for um projeto mais simples e que na primeira reunião online você já conseguiu identificar qual é o escopo do projeto, você já pode ir para essa segunda reunião para fazer o fechamento. Beleza? O ideal é que a gente encurte o tempo médio, né, de proposta para fechamento. Eu tenho empresas aqui dentro da consultoria, da mentoria, que entram e passam 15, 20, 30 dias para ter uma segunda reunião. Essa segunda reunião tem que ser o mais rápido possível. Então, entrou em contato com o lead, reunião de apresentação no dia, o reunião de apresentação em, no máximo, 24 horas. Apresentou a proposta, uma taxa muito baixa de tempo de validação de proposta. A gente costuma dizer ali que vocês podem entregar 48 horas de validação de proposta, tá? Então, em 48 horas você consegue segurar aquela oferta que você está fazendo ao seu cliente, para que vocês não percam time. Vendas, time, vendas primeiro ponto, percepção do valor, e segundo ponto, urgência. Então, se o teu cliente entende que você é a empresa certa e que você consegue gerar para ele a urgência de fazer com que ele feche com você, você consegue fazer um fechamento muito mais rápido e com um ticket médio muito maior. Agora, se o cara não conseguir sentir confiança em você, ele nem vai comprar de você rápido e ele nem vai pagar de você caro. Então, faça esses 2 pontos. Faça com que a sua proposta seja muito melhor do que qualquer uma outra. E quando eu falo proposta, eu não estou dizendo de preço, eu estou falando de oferta. E oferta, estou falando de benefício. Né? O que é que pode ser benefício? Pode ser 3 anos de seguro, pode ser aplicativo de monitoramento, pode ser limpeza, pode ser uma garantia maior. Muitas vezes, o que você já tem na proposta já pode ser utilizado de uma forma melhor. Então, você já tem uma boa proposta, só que isso não é muito bem embalado, não é muito bem vendido. Então, quando você evidencia isso melhor, né, quando você consegue trazer uma proposta em um outro nível, em outra prateleira, e conseguir fazer com que ele entenda que é urgente tomar uma decisão, você consegue ter uma taxa muito maior de conversão. Beleza? Então, no primeiro trimestre, eu coloquei aqui gradativamente, né, um aumento de 50 mil reais a cada mês. Então, eu coloquei aqui 3 vendas no primeiro mês, 4 vendas no segundo mês e 5 vendas no terceiro mês. O que eu fiz diferente de um mês para o outro? Eu aumentei o volume de prospecções realizadas
e, como consequência, aumentei o número de propostas que foram enviadas. Quanto maior o número de propostas, maior o volume de vendas. Beleza? Deixa eu entender aqui. A galera está me acompanhando, time? Manda uma mensagenzinha aqui, tá falando, tô acompanhando, tô entendendo. A gente para aqui e espera e tira as dúvidas de vocês. Cadê a Fátima? O Leonardo, quem mais está entendendo aqui? Eu preciso que vocês interajam para eu poder seguir. Me ajudem aí. O João está acompanhando, quem mais está acompanhando? O Márcio levantou a mão, o Ed está acompanhando, tá tudo bem, né? Então, show de bola, o Guilherme está acompanhando. Primeiro mês primeiro trimestre é isso, quero que vocês façam um igual para a operação de vocês, não necessariamente com os mesmos valores, tá? Mas adequando isso, olha lá, o Berval está aqui também, mas acompanhando isso, a realidade de vocês. O segundo trimestre, a gente aumentou aqui, né? Passou de 600 mil para 900 mil, a gente continuou subindo, porém, a gente aumentou em 100 mil. Então, aqui a gente continuou com a média de 50 mil reais de ticket médio, mas no segundo semestre a gente aumentou a nossa taxa de conversão. É fundamental a gente olhar sempre para a nossa taxa de conversão, porque sempre há espaço para melhoria. Tem gente que acredita que para aumentar o número de vendas, basta apenas aumentar o número de leads prospectados. E não é isso, tá? Se você consegue aumentar a taxa de conversão de proposta para venda, você consegue se tornar mais eficiente, né? E ter um custo por venda menor e ter aí um retorno de investimento maior, né? Você consegue ser mais assertivo, a sua equipe pode ser mais enxuta e você consegue ter mais resultado, né? Sobrar mais dinheiro no teu bolso, porque aqui resultado é lucro, tá? Resultado não é colocar que fez 50 vendas no mês, 60 vendas no mês, 70 vendas no mês, né? Resultado é colocar 100 mil no bolso, 200 mil no bolso, 500 mil reais de lucro no bolso. Beleza? Então, no segundo trimestre, né, a gente fez aqui mais agressivo, né, com a média de 20% da taxa de proposta em venda e tendo a média aqui de 6 vendas, 8 vendas e 10 vendas. Time, quando a gente entra em um volume maior de prospecção, tá? Quando a gente fala de 150 prospecções no mês, eu estou falando de um volume muito maior de prospecções, né, de ligações. E quando eu falo isso, a gente também, consequentemente, está aumentando o número de propostas. Então, se você aumenta muito o número de propostas, você não vai conseguir mais prospectar. E aí vem a necessidade de você ter um pré-vendedor trabalhando com você para gerar para você mais prospecções. Então, aqui é o momento onde você vai ter um pré-vendedor. Então, a sua meta aumenta, beleza? A sua meta aumenta, mas também aumenta o seu recurso. Aqui você precisa fazer, né, um crescimento da empresa. Kaique, eu preciso contratar apenas no segundo trimestre? Esse é o grande erro. Se você esperar para contratar daqui para 3 meses, você vai perder o tempo de adaptação. Então, o ideal é que você contrate no primeiro trimestre para treinar esse cara e a partir do segundo trimestre você já tem esse cara treinado. Beleza? Então, não adianta você querer treinar um cara de forma imediata, né? Treinar esse cara hoje, para daqui a 30 dias esse cara tá te colocando 200 mil reais na mesa. Você precisa colocar o cara hoje para treinar ele para daqui a 2 meses, 3 meses, ele esteja fazendo 200, 250, 300, crescendo de forma gradativa. Então, entendendo que a meta crescendo, também cresce a necessidade de recursos. E não tem segredo, tá, time? Quanto mais prospecções, mais propostas. Quanto mais propostas, mais vendas. E, é claro, você vai melhorando a eficiência desse funil. E no terceiro trimestre, nota que a gente passou de 900 mil para 1 milhão e 500. Né? E o que é que você vai aumentar aqui? Você vai aumentar o número de prospecção? Não. Você vai aumentar a eficiência do teu processo. Nota que eu passei de 50 mil de ticket médio para 70 mil. E a quantidade de vendas aqui, apesar de ter aumentado quase 60% a mais de faturamento, a quantidade de vendas ficou semelhante. Então, no mês de julho, eu vou ter, olha cá, menos prospecções que julho, porém mais vendas. E mesmo assim, você vai conseguir, né, ter mais faturamento. Né? Essa média aqui de faturamento de 500 mil reais vezes 8 vendas, dá uma média de 8 vendas vezes 70 mil, dá uma média de 500 mil reais
em vendas, beleza? Isso aqui, time, com um SDR e você realizando vendas. Kaique, quero sair do operacional. Um SDR mais um vendedor prospectando leads comerciais. Kaique, mas aí eu invisto em tráfego pago. Se você investe em tráfego pago, o teu pré-vendedor não vai dar conta de prospectar e atender os leads do tráfego pago. E aí o que vai acontecer? Você vai diminuir o volume de prospecção, vai diminuir o volume de vendas, vai diminuir o volume do ticket médio, porque o tráfego pago traz apenas leads com tickets residenciais baixo. Então, se você quer ter uma prospecção e ter um canal digital funcionando, coloque um SDR só para o canal digital. E o que eu aconselho a vocês é fazer isso apenas no momento em que a prospecção de vocês está rodando. Porque, time, não adianta, tá? Você trabalhar pra caramba, investir R$2.000 em mídia, mais R$1.500 de gestão de tráfego, para fazer 5 vendas, 6 vendas de R$15.000, né? Dá quase o próximo ao que você teria realizando uma venda de ticket médio. Você só vai conseguir aumentar o ticket médio se você executar a prospecção. Não tem segredo. Tá na mentoria, não começou a prospectar, não tem como o resultado chegar. Então, você tem que iniciar, realizar a prospecção, e a gente tem todos os materiais necessários para que você consiga alcançar isso. Então, a gente tem o workshop Máquina de Prospecção, que te dá um overview geral do conceito do processo, né? Mas dentro da academia de vendas, a gente tem aulas específicas, né, de cada um desses pontos. Então, se você quer, por exemplo, treinamento de pré-venda, aqui a gente tem um treinamento de pré-venda. Treinamento de conexão, tem um treinamento de prospecção, que é um treinamento de como criar listas, tem um treinamento de como criar listas. Comunicação persuasiva de pré-vendas, tem tudo que você precisa saber dentro da nossa área de membros. Então, a SolarForce tem toda a estrutura, desde script, desde playbook de vendas, né? Então, você pode aqui pegar no playbook de vendas, cadê? Né, todos os indicadores necessários. Então, você vai passar aqui uma média de 1h30 em ligação no dia, vai fazer uma média de 40, 60 tentativas de contato, ou você ou seu pré-vendedor, tá? No caso ideal, ter seu pré-vendedor, que é especializado nisso, porque você, por exemplo, se for visitar uma obra, passou metade do dia fora. Quem está prospectando nesse campo, nesse momento? A gente precisa entender que vendas, né, que você tem uma máquina de vendas. A máquina de vendas, ela tem uma estrutura onde a geração de demanda é a matéria-prima. Então, se você para de gerar demanda, você travou a geração de matéria-prima da tua empresa. E aí você acaba impactando o resultado lá na ponta. Então, não pode parar de gerar demanda. Então, isso aqui é diário, tá? Então, se você não consegue fazer, coloca um pré-vendedor o mais rápido possível. A SolarForce tem a RH Force que te ajuda na contratação de um pré-vendedor home office, PJ, tá? A gente já te dá modelo de contrato, te dá tudo mastigadinho, e caso você não se adapte a esse SDR, esse pré-vendedor, a gente tem 3 meses de garantia, né? Então a gente consegue colocar quantos SDRs necessários for para se adaptar ao teu processo, beleza? E aqui você tem não apenas, né, os indicadores, mas você tem quais são as etapas do processo dentro do funil de vendas, né, qual é a rotina que ele precisa executar na segunda-feira, na terça-feira, na parte da tarde, qual é o script. Você tem tudo o que você precisa para se prospectar na área de membro da SolarForce, né? Você provavelmente já passou pelo nosso sessão estratégica, você já tem um plano de ação na sua mão, e agora é fazer com que isso se torne realidade.